Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Realtech. Hoje a gente tá aqui com uma tier listzinha que faz tempo que a gente não faz. Sempre gosto de fazer uma aqui pra gente estar trocando uma ideia também. E recentemente eu participei de uma live lá no Portal Linux, né, o canal do LW, que mudou de nome. E a gente estava conversando, entre outras coisas, sobre, tipo, em uma popularidade maior do Linux, qual que seria a distribuição que mais poderia se aproveitar disso. E eu quero dividir um pouco esse assunto não em distribuições específicas, tipo, essa daqui vai ser a que mais vai ganhar com isso. A gente pode até falar sobre isso, mas eu também gostaria de falar como parte da família ali. Qual família de distribuições Linux que a gente tem, né, as distribuições base, que poderiam mais se beneficiar de uma possível popularidade maior do Linux que tem crescido cada vez mais. Então, eu dividi aqui a família Arch, que tem o Arch Linux aqui em primeiro, né, como o pai da família aqui, Fedora e Debian. Claro que tem outras distribuições, rapaziada, que não fazem parte dessas famílias aqui, como o próprio NixOS, outras distribuições aqui também, e nem todas as distribuições que são derivadas eu coloquei aqui, mas o objetivo desse vídeo nem é tanto falar sobre todas essas distribuições, porque senão ficaria muito saturado e difícil da gente falar sobre todas, até porque eu não testei todas. Então eu botei aqui as distribuições mais fáceis da gente reconhecer nas famílias de cada um para a gente discutir um pouco mais sobre isso. E é claro que eu preciso da sua opinião também. Então já deixa aí nos comentários qual que é a família de distribuições que você mais acha que pode se beneficiar de uma popularidade maior do Linux, beleza, rapaziada? Então vamos partir aqui para o vídeo. A gente está com as famílias todas divididas aqui certinho, claro que pode faltar algumas distribuições. E quando a gente fala em popularidade, nem sempre popularidade quer dizer aquilo que todo mundo gosta, né? Tipo, a popularidade vai crescer de acordo com o que os usuários forem aderindo o Linux. Só que essa adesão de usuários em massa, ela pode não ser o que você acha. Tipo, o seu perfil de usuário, ele é um. O grande perfil da massa de usuário, que é o usuário comum, ele é outro, entendeu? Então, quando a gente parte dessa premissa de qual vai se beneficiar mais, a gente está pensando em quem vai ganhar mais esses usuários comuns. Então, isso é muito importante para a gente partir dessa premissa, entendeu? Quando a gente fala das famílias aqui, a gente tem Arch Linux, Fedora e Debian. São bem distintas em propostas, e aí quando a gente vê a proposta, a gente vê como que o Linux é muito fragmentado, né? Dentro da proposta de cada família aqui, a gente ainda tem as suas distribuições derivadas que têm outras propostas também. Por exemplo, a proposta do Arch Linux e do CashOS são propostas diferentes, mesmo sendo distribuições iguais ali em parte, né? Não são iguais totalmente, mas são distribuições que a CashOS é derivado aqui do Arch Linux. Então isso é um exemplo muito interessante para a gente trabalhar, tá? A gente pode trabalhar com essa questão de a distribuição derivada de uma distribuição pai, ela tem um objetivo diferente em sua grande maioria das vezes, e isso pode impactar no que o usuário vai receber de informação. Só que uma coisa que a gente pode citar do CashOS, embora o CashOS se proponha a ser uma distribuição mais amigável ao usuário comum do que o Arch Linux, ele ainda é uma distribuição Arch Linux. Então ele vai herdar todos os benefícios e todos os defeitos de uma distribuição Arch Linux, que não é uma distribuição recomendada para o usuário comum. Então, muitas das vezes, isso vai ter um impacto no que é a recomendação para um usuário comum ou não. Então, partindo desse princípio de usuário comum, da grande massa, eu acho que a família Debian é a que mais está preparada, digamos assim. Por quê? Porque quando a gente parte do princípio que a grande massa são usuários comuns, usuários que não têm um conhecimento ou não têm a vontade de ter esse conhecimento ou ser instigado a ter esse conhecimento sobre sistemas operacionais, a família Debian é a que tem as distribuições mais focadas nisso, digamos assim, e com a maior capacidade de agradar esse tipo de usuário. Quando a gente parte para ver a família Debian, a gente se depara com gigantes como Ubuntu, Linux Mint, ZoneOS, que é a distribuição que mais cresceu para a grande massa. Se a gente for ver, tirando o pessoal que é um pouco mais entusiasta ali de jogos,
O Zorin OS foi quem pegou a grande fatia de usuários que veio lá do Windows 10, quando o Windows 10 anunciou que não ia ter mais suporte. O Zorin OS foi a distribuição que mais cresceu em popularidade para esse público. Claro que vai ter essa diferença, tem gente procurando um pouco mais de desempenho e etc, que gostou da proposta do CashOS, e é um número bem considerável também. Então aqui a gente tem grandes distribuições como o ZoreOS, como o Linux Mint, a gente tem distribuições como o PopOS que está em uma queda, a gente tem que ser bem sincero, por conta de ter investido em uma DE própria, que é o Cosmic. Eu acho que o Cosmic pode vir a ser um grande trunfo para o PopOS no futuro, mas no momento ele tem sido uma decisão que meio que não está fazendo tanto sentido assim, porque muitos usuários do PopOS ou usuários novos que ainda vêm de recomendações antigas e instalam o PopOS estão se deparando com um sistema muito instável, né? Um sistema que ainda precisa de melhorias, e não é o sistema em si, mas sim a sua DE. Então o PopOS está passando por um momento de instabilidade bem grande. Eu coloquei aqui uma menção ao PicOS, que é uma distribuição derivada aí do Debian Seed, que é a distribuição ali da base Debian focada em jogos, a que eu acho melhor, sendo bem sincero. É uma distribuição que tenta unir o que é uma base segura em questão de não quebrar, de não ser instável, e também ter um pouco mais de desempenho, um pouco mais de pacotes mais recentes. Então ela bebe das duas águas aqui, dos dois rios. Ela é uma distribuição base Debian, mas que ainda tenta trazer um pouco das distribuições base Art, principalmente do CashOS. Elas têm essa familiaridade também com o Nobara, então é um projeto bem interessante, que se você não conhece, tem vídeo dela aqui no canal e em outros canais BR também sobre o PicOS, que tem um nome estranho, mas é uma ótima distribuição. Então, para a grande massa, eu acho que sem dúvida a gente pode dizer que a família Debian é a mais preparada, não por conta do Debian em si, mas sim das distribuições derivadas. O Linux Mint é um sistema operacional e ponto. Quando eu falo isso, eu quero dizer que o Linux Mint é um sistema operacional dos mais bem construídos do mundo Linux, assim. Para o usuário final, é uma distribuição que tem um gestor de driver muito bom, é fácil de você estar mexendo, você se acostuma rápido, é bem familiar, até principalmente para quem está vindo do Windows. E isso é sim importante, porque todo mundo vem do Windows praticamente. É muito raro você ter um usuário de computador que nunca teve contato com Windows, e é bem comum você ter um usuário de computador que nunca mexeu com Linux em computadores. Eu sei que tem Linux em tudo quanto é canto, mas em computadores você vai ter essa questão. Então, tanto o Linux Mint quanto o Zorin OS, eles são distribuições bem familiares para esse tipo de usuário. O Linux Mint é uma distribuição um pouco mais embora eu ache o Zorin OS ótimo também, eu ainda acho o Linux Mint uma distribuição melhor, mas isso aí é questão de gosto pessoal. Mas são distribuições bem robustas e preparadas. Quando a gente fala do Fedora, aqui a gente tem uma questão um pouco mais particular. O Fedora é uma distribuição excelente, falando do Fedora puro. É uma distribuição muito boa, tem um equilíbrio interessante entre o que é o mais novo, o mais atualizado, e entre o que é mais estável. Então tem uma política de atualização que é um semi-rolling release ali, né? Que tem até o nome, mas eu não sei se é semi-rolling release, mas tudo bem. Ela tem uma proposta de atualizações bem interessante, que é de 6 em 6 meses, se eu não me engano, e é uma distribuição muito boa. O meu ponto contra o Fedora para o usuário comum é que o Fedora é uma distribuição que tem muita opinião sobre as coisas. O que isso quer dizer? O Fedora, por exemplo, não tem um tratamento muito bom com o pessoal da NVIDIA, então, assim, o Fedora não gosta de nada que é proprietário, o projeto não gosta de muitas coisas proprietárias, então o repositório oficial do projeto tem muito poucos aplicativos proprietários. Tipo, você vai dar um sudo dnf install Discord e você não tem. Você vai ter que recorrer ali a um Flatpak, a um pacote RPM, que aí você torna tudo mais nativo, mas aí você vai ter que sair procurando. Então, eu acho que essa questão muito opinativa do Fedora, de você não ter ali um gestor de drive muito interessante para a questão de NVIDIA e tal, ela é uma coisa que eu não recomendaria para um usuário comum, tendo em vista que, embora o pessoal do Linux não goste tanto de comprar placas da NVIDIA, porque sabe que a NVIDIA não oferece um bom suporte para o Linux, a NVIDIA detém a grande maioria esmagadora de usuários de desktop. Então, a maioria das pessoas tem uma placa da NVIDIA no seu computador e não da AMD. Então, quando você fala de o Linux não ter uma boa familiaridade com a NVIDIA, por conta da NVIDIA também, isso
acaba sendo um ponto bem negativo. E o Fedora é uma das distribuições que escolheu lidar da pior forma possível com isso, tá? Então isso aqui é o que torna o Fedora um pouco mais assim, ele poderia ser muito mais, eu acho que eu recomendaria o Fedora muito mais do que essas distribuições, se ele tivesse esses pontos um pouco mais positivos, mas ele não tem. Claro que o Debian também vai ter essa questão, mas sendo bem sincero, quando a gente vai falar das distribuições derivadas do Fedora, a família Fedora ela não tem assim uma e pelo menos na minha opinião, não tem um apelo tão grande. O Nobara é uma distribuição muito boa, mas cara, o Nobara quebra à toa. E isso não é só eu falando. Recentemente eu testei Nobara já tem muito tempo. E recentemente eu tive a ideia de testar novamente, porque eu gosto do Fedora, acho que a ideia Fedora é muito boa, porém eu discordo de algumas coisas relacionadas ao sistema. E o Nobara, ele realmente trata muito bem isso. Ele tem um gestor de driver da NVIDIA, ele tem os pacotes próprios ali que ajuda bastante pra gente que quer utilizar, porém, o Nobara só vive quebrando. Eu entrei no Reddit lá da comunidade do Nobara e eu vi pelo menos os 5 primeiros posts era de gente falando que o sistema quebrou após uma atualização. E é exatamente o que acontece comigo. Sempre que eu instalo o Nobara, não o Fedora, ele ou quebra no primeiro boot, depois da instalação, ou na primeira atualização, depois da instalação. Então, sendo bem sincero, eu não consigo dar uma opinião sobre o Nobara, porque a única coisa que ele fez comigo até hoje foi quebrar. Então, sinceramente, não dá para falar muito dele. As distribuições imutáveis que estão representadas aqui pelo Fedora Silverblue é uma questão muito interessante, mas eu não acho que seja a melhor opção para o usuário comum hoje ainda, mas pode ser no futuro. E aí sim o Fedora sai na frente porque ele tem distribuições imutáveis bem interessantes na sua família. A grande coroa assim da rainha, na minha opinião, é o Basite, que é uma distribuição focada em jogos, mas que você consegue utilizar ela para outras coisas. É imutável também, mas eu acho que o Basite ele tem um refino para aquilo que ele se propõe. Se você quer jogar no Linux, fazer do seu sistema ali operacional um sistema focado em jogos, o Basite junto do CashOS ali, eles são as distribuições que o pessoal mais tem utilizado para isso. E para mim o Basite ele tem um refino naquilo que ele se propõe muito interessante. Então tem uma diferença bem grande do que uma distribuição se propõe e do que os usuários realmente usam ela. Então, tipo, o CashOS, embora ele não se proponha a ser uma distribuição focada em jogos, por conta das otimizações, por conta de tudo que ele entrega, o pessoal usa bastante com foco em jogos, diferente do Basite. O Basite ele é uma distribuição focada em jogos. Então, ele tem uma particularidade bem interessante. Então, da família Fedora, para mim, o Basite é uma das melhores opções para vocês estarem tentando. E agora chegando na família Art. Para mim, a família Art ela fica um pouco para trás, não por conta do sistema ser ruim. Para mim, não. É tanto que eu uso o CashOS, tá, rapaziada? Eu estou utilizando aqui, vocês podem ver, ó. CashOS, que é a distribuição que eu uso no meu dia a dia. Recentemente eu fiz um vídeo onde o nosso mano lá do Adrena, ele foi para o CashOS. Nem acho que foi a melhor opção para o uso dele, mas ele foi para o CashOS. É uma distribuição muito boa. A questão é que é uma distribuição ART, e distribuição ART não é recomendada para novos usuários. E não adianta você se propor a ser uma distribuição para novos usuários, porque você ainda está bebendo da água do Arch Linux, que é uma distribuição que tem lá seus problemas com estabilidade. Melhorou muito com os recursos de snapshot, agora você consegue voltar em uma versão atrás do sistema, caso ele quebre, mas isso não é 100%. Você pode ter um problema ali e você não conseguir voltar, ou se não, até você consiga voltar, mas isso é um inconveniente bem grande, principalmente para quem vai usar um sistema para trabalhar. Você não quer acordar depois de uma atualização que você atualizou e foi dormir, ligar o seu sistema para fazer uma tarefa rápida e ter que recorrer ao snapshot. Embora seja rápido, é um inconveniente. Mas ainda tem a questão de às vezes isso não resolver também. E fora que as distribuições baseadas têm uma comunidade que, a meu ver, me desculpem, é um ponto negativo muito grande para quem vem de sistemas onde a pessoa quer tirar dúvidas. A comunidade Arch Linux, ela tem essa questão de você faz o que você quiser e você resolve os seus próprios problemas. Não é todo mundo, mas tem essa parcela da comunidade ali que não vai ser muito, como que eu posso dizer, receptiva aos novos usuários. Então tem essa questão.
quando o pessoal fala sobre Linux crescer, a gente sabe que a grande massa das pessoas, que são os usuários comuns, eles não estão a fim de contribuir com o sistema. Esse papo de que no Linux, no software aberto, você não reclama de nada, você contribui para aquilo, é muito filosófico e interessante. Mas na prática isso não se vende quando você fala de usuários comuns. Quando um usuário instala um sistema operacional no seu computador, ele espera que esse sistema funcione. E quando não funciona, ele espera pelo menos poder reclamar daquilo ou ter um suporte mais adequado. Coisa que o Linux não vai oferecer em todas as distribuições, ou não é o foco para isso. Então, no Arch Linux, então, é pior ainda para essa questão. Esse negócio de contribuir é bem interessante, mas não espere que o usuário comum, no caso, vai ficar 3, 4 horas, ou seja, pesquisando documentação, lendo documentação de um sistema para fazer certas correções dentro do seu próprio sistema. Isso provavelmente não vai acontecer. Então, para mim, a família Arch Linux, embora tenha ótimas opções, como é o caso do CashOS, por exemplo, não é o mais indicado caso o Linux ganhe em popularidade. Para mim, a melhor família para isso, para o crescimento em geral do sistema operacional, seria a família Debian aqui. Nem tanto pelo Debian, mas pelas suas distribuições derivadas, porque diferente do Arch Linux, uma distribuição ser derivada do Debian não é uma coisa que vai puxar um lado tão negativo. Então, Zorin OS, Linux Mint conseguem ser sistemas operacionais muito sólidos, mesmo sendo da base Debian, que não é um sistema muito recomendado para novos usuários. Tipo, o Debian puro não é o que você vai recomendar para o seu amigo que está indo para o Linux pela primeira vez. Mas se a gente for levar em conta as distribuições derivadas, elas conseguem ter isso. O Arch Linux não é a distribuição que você vai recomendar para o seu amiguinho que vai testar Linux pela primeira vez. Mas você pode até recomendar o CashOS, só que por conta dele ser uma distribuição base do Arch Linux, isso vai ser uma coisa ruim. Porque, embora ele tente ser uma distribuição mais estável, uma distribuição que pense no usuário final, ele ainda vem de uma distribuição que foge completamente desse escopo de ser uma distribuição para o usuário final. Arch Linux não é, nem vai ser, nem nunca vai tentar se tornar ser uma distribuição para o usuário comum, para o usuário leigo. Então não adianta você tentar ao máximo ser. Você ainda pode fazer um grande trabalho, como é o caso do CashOS, mas ainda vai ter as suas limitações na questão da estabilidade e na questão de tudo que se resume ao Arch Linux. Enquanto ele seguir essa base, muito provavelmente ele vai ser dependente disso. As distribuições do Fedora são ótimas opções se você estiver querendo realmente aderir ali à questão do software livre de uma forma mais tranquila. Para mim é um ponto negativo você não ter certos softwares no próprio repositório oficial, como o Discord ou outros softwares que são um pouco mais importantes para o ecossistema. Mas você pode mitigar isso utilizando Flatpaks e etc. Não é o recomendado na minha opinião, eu não curto tanto Flatpak, mas é o que o pessoal usa. E você vai usar Flatpak nas bases Debian também, mas para mim, não sei, é alguma coisa na cabeça. Eu realmente acho que o Flatpak é uma coisa que se resume a distribuições de base Debian, e sinceramente eu ainda consigo viver em uma distribuição base Debian sem utilizar Flatpak, porque você sempre acha um ponto Debian para alguma coisa, é incrível, você sempre vai achar ali, principalmente as plataformas oficiais vão sempre oferecer uma aplicação em ponto Debian. Isso é bem interessante por conta da popularidade do Ubuntu, tá? Isso é uma coisa que vai acontecer bastante. Então você tem o Discord ali no ponto Debian, você tem outras aplicações também proprietárias que vão te oferecer um ponto Debian já pronto para você instalar no sistema. É como se fosse um SZ ali, você sempre acha na internet alguma opção boa para você estar suprindo aquilo que você está precisando. O RPM também, você acha bastante, mas é menos do que o ponto Debian. E, sinceramente, eu acho que o Fedora tinha passo para ir um pouco além. Mas é uma escolha dele não querer ir, é uma filosofia da distribuição, e eu não tenho nada contra isso também. Eu só acho que para o usuário comum ali, o usuário padrão, o Fedora puro não vai ser uma distribuição tão interessante como outras opções que a gente tem aqui, talvez até como o próprio Basite, que é uma distribuição derivada dela que consegue entregar um pouco mais de tranquilidade a um usuário que só quer instalar o sistema e sair utilizando. Então, para mim, se fosse para definir um grande vencedor, seria a família Debian, porque tem as distribuições mais prontas e preparadas ali, exatamente, para esse tipo de popularidade que seria abraçar uma grande faixa de usuários comuns. Para mim, a família Debian é o que mais ganharia com isso,
porque é a que mais está perto de estar um pouco mais pronta para esse tipo de usuário. Então, eu escolheria essas opções aqui, claro, não um Debian ou um Ubuntu da vida, mas daqui para cá são ótimas opções para quem está querendo iniciar no Linux. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Muito obrigado por vocês estarem colando comigo. Se quiser acompanhar mais do meu conteúdo, considere se tornar membro, porque tem conteúdo bem interessante lá também. Inclusive, vai sair um vídeo recente sobre uma shell que eu estou desenvolvendo aqui, forcando, modificando, etc. E algumas outras coisinhas que eu estou fazendo. Então, caso você queira dar uma atençãozinha e ajudar o canal, eu consideraria se tornar membro. Deixa o like também, porque é muito importante. Compartilhe esse vídeo com seu amigo. Se você tiver no celular, hypa. Isso é muito importante pro vídeo, que isso vai fazer o YouTube entender que você está gostando cada vez mais do nosso conteúdo. Valeu? Verifique se é inscrito. Fui.